O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, somos convidados na liturgia do 26º domingo do tempo comum a entrarmos assim na lógica de Deus, na dinâmica de Deus, para fazer parte do seu reino. Podemos recordar um pouco o que o Senhor nos falou no Evangelho de domingo. Ali nós tivemos a oportunidade de perceber o pensamento de Deus, a lógica de Deus, quando Ele contratava trabalhadores para ir para a sua vinha. Deus, no final do dia, Ele, na igualdade, Ele tratou todos com a mesma dignidade, as mesmas qualidades. A dinâmica de Deus, vimos no domingo passado, a dinâmica do amor e a dinâmica que não exclui, não trata com preconceito, não trata com indiferença, mas a dinâmica de Deus que acolhe a todos. Aí vimos a lógica do homem, que na hora de prestar conta, olhou para o patrão, para aquele que ele contratou, como um homem justo. E, às vezes, formamos toda a nossa caminhada, vamos construindo toda a nossa caminhada diante de um pensamento onde se coloca como ponto alto essa dinâmica do mundo, essa lógica do mundo, não nos esforçando para fazer parte e nem para entender a lógica de Deus. A liturgia do 26º domingo do tempo comum nos apresenta para a liturgia da palavra que acabamos de ouvir, a primeira leitura do profeta Ezequiel. Vimos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses e concluímos toda a liturgia da palavra com o Evangelho narrado por Mateus. A primeira leitura, quando olhamos para o profeta Ezequiel, percebemos que ele se encontra entre os exilados. Os exilados israelitas
lá na Babilônia. E diante desse fato, desse acontecimento, nós podemos perceber que esses exilados, fora da família, fora da pátria, fora do convívio, do louvor, de suas casas, e diante de todo esse sofrimento, se perguntam, se questionam, de quem é a culpa desse momento presente? De quem é a culpa da desgraça que agora estamos passando? E diante de tanto questionamento, o profeta Ezequiel, ele vem e condena este modo de pensar. Condena este modo de afirmação. E ele nos fala muito claro na primeira leitura de hoje, que cada um é responsável pelas suas próprias ações. Não é culpa de Deus, algo que não foi bem formado, algo que não se concretizou na nossa vida. E temos essa tendência, muitas vezes, de atribuir as nossas desgraças, as nossas percas, de atribuir aquilo que não aconteceu do meu jeito, pode ter até tido o meu esforço, mas não aconteceu do meu jeito, temos a tendência de atribuir a Deus. E quando alimentamos esse pensamento, quando alimentamos tal afirmação, podemos deixar de fortalecer na nossa vida aquilo que estamos em busca, aquilo que estamos lutando para se concretizar. Quantas e quantas pessoas no mundo presente, no tempo de hoje, desde lá de março, atribuíram esse tempo de pandemia a Deus? Tem alguém que pode até ter falado que é castigo de Deus, mas não olhamos verdadeiramente para aquilo que fez com que essa realidade presente pudesse assim, ou ter nos convidado a nos fechar, para nos cuidar, para nos amar e amar o outro. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não podemos de maneira alguma, assim como nos fala o profeta Ezequiel, atribuir aquilo que não foi um sucesso a Deus. Aqui vem o chamado e o alerta para que eu e você, toda a comunidade de Deus, de Cristo, possa assim refletir onde eu estou agindo, onde eu estou colocando a minha esperança. Em Deus, ou estou agindo indo contrário ao projeto de Deus, ou não estou trilhando a graça que Deus assim prepara para todos nós. Por isso que o autor, ele nos diz, a primeira leitura, livro da profecia de Ezequiel, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi voz da casa de Israel, é a minha conduta. Por isso aqui vem a resposta, é a minha conduta que muitas vezes, não está inserida diante do pensamento de Deus, diante do projeto de Deus. E o autor sagrado vai um pouco adiante, quando diz, quando um justo se desvia da justiça, da prática do amor, quando um justo não pratica a palavra de Deus e pratica o mal, ele morre. Mas quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa, olha aqui, podemos, diante dessas duas palavras, afirmar verdadeiramente a vontade de Deus.
observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Então, no querer de Deus, na vontade de Deus, que se dá na continuidade com Jesus Cristo, o Filho, é um convite muito claro, a observar o direito e a justiça para conservar a nossa própria vida. Por isso, concluindo a nossa meditação sobre a primeira leitura da profecia de Ezequiel, podemos meditar durante a semana, para que essa meditação nos leve à transformação. Estou agindo conforme o direito e a justiça e a vontade de Deus? E ter bem claro, o fracasso, a desgraça que veio ou que poderá vir sobre mim, não é culpa de Deus. Pode ser eu agindo mal diante da vida, diante daquilo que Deus assim deseja para cada um de nós. Paulo hoje, na segunda leitura, ele escreve para a comunidade de Filipenses e escreve também para nós. Mensagem belíssima. A mensagem que Paulo transmite hoje para a comunidade aos filipenses, ele transmite para mim e para você. Uma comunidade com rivalidade, uma comunidade com críticas não construtivas, uma comunidade que se apega ao destruir o caminho do outro e a vida do outro, não é uma comunidade de Deus. Que bom seria, queridos irmãos e irmãs, se todos nós, na dinâmica da nossa vida, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou, como seria bom se nós tivéssemos os mesmos sentimentos de Cristo. É o convite lançado por Paulo hoje à comunidade dos filipenses. Ter os mesmos sentimentos de Cristo. Como estaríamos diante de uma humanidade diferente. E nós já sabemos. Acredito que você já conhece, já sabe quais são os sentimentos de Cristo. E são os sentimentos de Cristo que Paulo hoje convida a comunidade a viver. Não façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro tem de bom. Qual é a nossa tendência? É julgar o mal do outro, é julgar o fracasso do outro, é julgar ao ponto fraco do outro. E parece que quando ficamos por dentro de qualquer fraqueza do irmão, às vezes se torna a alegria para divulgar. Olha, você sabe, olha, você ouviu, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Quem já viu, não esperava. Essa é a nossa tendência, é julgar o ponto fraco do outro. E aqui nos leva a uma meditação profunda. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de católico eu sou? A comunhão que eu recebo, a comunhão que vem para fortalecer a minha vida, às vezes não fortalece, porque o meu pensamento, a minha mentalidade não está estruturada nem dentro do projeto de Deus. Devemos julgar o que o outro tem de bom. E às vezes a nossa conduta não vai ao encontro desse pensamento de Paulo. Ele percebe as pequenas coisas não construtivas diante da comunidade dos filipenses. E aqui é um conselho tão bonito, um conselho que fortalece, um conselho que indica o caminho a ser seguido, o cristão que ele espera, a comunidade que ele espera, que é a comunidade de Deus, que é a comunidade escolhida por Jesus. Por isso, não só nos aconselha diante da segunda leitura de hoje, mas também nos orienta. Tende entre vós o mesmo sentimento de Cristo, Cristo Jesus, aquele que se esvaziou por completo,
aquele que entregou a sua vida na cruz por nós, aquele que veio ao nosso encontro, aquele que viu as nossas misérias, aquele que viveu em tudo a condição humana, exceto o pecado, mas esteve diante desse mundo deslacerado, individualista, consumista, preconceituoso, mas Deus se fez presente através do Filho Jesus para nos mostrar um novo jeito de ser cristão. Tendo os mesmos sentimentos de Cristo, vamos orientar as nossas famílias, vamos deixar de lado as picuinhas, coisas pequenas que não servem para construir a comunidade e que às vezes rondam, circulam a nossa comunidade, rondam e circulam as nossas pastorais, rondam, circulam os nossos movimentos, os nossos grupos, onde parece que o querer ocupar o primeiro lugar está presente em muitas pessoas e esquece aquilo que Jesus nos ensinou. Quem quiser ser grande, seja o primeiro a servir, a ser humilde. E nós encontramos muitas pessoas que têm assim esse pensamento. A igreja é o lugar da unidade, a igreja é o lugar do amor, tem lugar para todos, não falta serviço. E às vezes nós alimentamos o ciúme, alimentamos o carreirismo, a se destacar, e Deus quer que esse destaque seja olhando e observando a sua palavra e os seus ensinamentos. Belíssima mensagem, hoje, extraída da segunda leitura da carta de São Paulo à comunidade dos Filipenses. Aí olhamos para Jesus. Jesus presente no Evangelho de Mateus, Jesus que nos fala, Novo Testamento, Cristo vivo presente no meio de nós. Hoje, Ele não fala para os seus seguidores. Hoje, Jesus não fala para a multidão. Para quem Jesus hoje dirige as suas palavras? Acredito que você entendeu. Logo no início, olha aí no jornalzinho, logo no início do Evangelho, para quem Jesus fala no Evangelho de hoje? Jesus se dirigiu aos sacerdotes e aos anciãos do povo, aqueles que rezavam muito, aqueles que tinham uma vida de oração profunda, aqueles que buscavam sempre a contemplação através da oração, a presença nos templos, mas que não se converteram. E assim, muitas vezes, somos nós. Temos uma grande dificuldade de nos converter. Parece que a Santa Missa, parece que a oração é um cumprir ritual, é seguir uma tabela, onde não nos esforçamos para fazer com que essa oração, essa Eucaristia, seja caminho para me transformar. Que não estou julgando, mas estou falando baseado assim naquilo que se vê no dia a dia, nas pessoas, olhando e falando de modo geral nossa humanidade. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, Mateus 12, 28, 32, ele lança essa parábola e fala do primeiro filho, que é convidado para ir para a vinha, diz que vai e não vai. Depois lança um segundo filho, que diz que não vai e vai. E diante dessas palavras de Jesus, ele, no Evangelho, fala da pregação de João, aquele que falou para as prostitutas, falou para os cobradores de impostos, e eles se converteram. Por isso que Jesus diz, prevalecerão no reino de Deus. Os anciãos, os sacerdotes, ouviram Jesus, mas não se esforçaram para se converter. Queridos irmãos e irmãs,
A palavra de Deus está sendo muito clara, muito objetiva hoje, e deseja tocar o nosso coração, para que você vá percebendo, diante desse mundo, diante da sua conduta, se eu digo ao Senhor, eu vou, mas não vou, não levo em conta ao seu chamado, não levo em conta as suas orientações, e passamos a vida toda inseridos, mergulhados em uma máscara, não essa que nos protege contra o Covid, mas numa máscara que deseja mostrar a Deus um outro rosto, e não percebemos que Ele nos conhece na profundeza do nosso coração. Se eu digo que vou, eu devo ir, para que a palavra de Deus seja assim fortalecida. Onde está a palavra de Deus na minha vida? Hoje, dia da Bíblia, último domingo do mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. Você teve a oportunidade de se mergulhar na palavra de Deus? E esse se mergulhar na palavra de Deus não deve estar presente na nossa vida só durante esse mês, é sempre, para que essa palavra nos fortaleça, para que essa palavra nos oriente, para que o julgar não seja apontando os erros, as falhas, mas que o nosso olhar para o irmão seja construindo uma nova sociedade. O Senhor hoje fala aos sacerdotes, homens de oração, fala aos anciãos, mas o Senhor percebe que nada houve de transformação. Por isso que Ele nos diz, as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos, que ouviram a pregação de João, se converteram e prevalecerão no reino de Deus. Que Deus seja louvado, que a nossa família seja abençoada e que o reino de Deus seja construído todos os dias, uma construção permanente do reino de Deus entre nós. Nada de rivalidade, nada de intrigas, como nos diz São Paulo, mas que a construção do reino nos fortaleça cada dia para seguir os passos de Jesus, hoje e sempre. Amém.